Você já teve a sensação de que, por mais que se esforce, parece que existe sempre alguma coisa invisível atrapalhando seus planos? Como se a vida estivesse sempre um passo à sua frente, movendo as peças do tabuleiro de um jeito que, no final, faz tudo sair diferente do que você imaginou. Você organiza, planeja, sonha, começa, e então, um imprevisto surge, alguém desiste, o dinheiro falta, a coragem some, uma voz dentro de você sussurra: comigo nada dá certo mesmo. Quantas vezes você já se pegou pensando assim, quase como um desabafo automático? É justamente aí que Joseph Murphy começaria a falar com você, olhando bem dentro da sua alma e perguntando: e se o problema não estiver no que acontece fora, mas no que você está permitindo que viva dentro da sua mente? A pergunta como fazer as coisas darem certo na sua vida não é respondida apenas com força de vontade, esforço físico ou horas de trabalho. Se fosse assim, bastaria trabalhar mais e tudo se resolveria. Mas você conhece pessoas que trabalham muito e mesmo assim se sentem travadas, sempre recomeçando do zero. Sabe por que isso acontece? Porque existe uma lei silenciosa operando em cada detalhe da sua existência, a lei da mente. Joseph Murphy ensinava que tudo começa no pensamento, desce ao sentimento, se grava no subconsciente e, a partir daí, passa a organizar os acontecimentos da sua vida. O mundo externo é resposta. A causa está sempre na forma como você pensa e sente sobre si mesmo, sobre a vida, sobre Deus e sobre o que acredita ser possível. Se você acredita que existe algo maior guiando a sua vida, inscreva-se agora e curta este vídeo para continuar sua jornada de transformação. Cada vez que você se conecta a conteúdos que elevam a sua mente, você envia uma mensagem clara ao seu subconsciente: eu escolho aprender, crescer e me alinhar com o poder que habita em mim. Joseph Murphy explicava que você tem duas mentes em uma: a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é a que pensa, analisa, escolhe, duvida, decide. É com ela que você diz: eu quero que as coisas deem certo. Eu quero prosperar. Eu quero um relacionamento saudável. Eu quero ser mais calmo. Mas há uma outra mente, muito mais profunda, silenciosa, que não discute nem argumenta: o subconsciente. Ele é como um solo fértil. Não questiona se a semente é boa ou ruim, simplesmente faz crescer aquilo que é plantado nele. E o que planta são as ideias, frases, imagens e sentimentos que você repete com frequência, especialmente quando está emocionalmente envolvido. Talvez, conscientemente, você queira muito que as coisas deem certo, mas, lá no fundo, tenha gravado crenças como: na minha família ninguém próspera, por que eu prosperaria? Sempre que algo bom acontece, logo em seguida vem uma tragédia, eu não mereço tanto assim. Quando melhora num lado, piora no outro, não adianta tentar, porque sempre aparece algo para atrapalhar. Essas frases podem até não ser pronunciadas em voz alta, mas vivem como murmúrios dentro do coração. E o subconsciente, que não sabe distinguir entre verdade e mentira, apenas aceita aquilo que você autoriza pela repetição e pelo sentimento. Ele ouve essas ideias como ordens. Você já percebeu como seus pensamentos moldam a sua realidade? Pense em um dia em que você acordou dizendo para si mesmo: hoje vai ser terrível, já sei que vai dar problema. De uma forma ou de outra, tudo pareceu confirmar essa expectativa. Agora lembre de um dia em que, por algum motivo, você acordou com esperança, com a sensação de que coisas boas poderiam acontecer. As mesmas pessoas, o mesmo trabalho, a mesma rotina, mas o seu olhar estava diferente. E, de repente, oportunidades surgiram, conversas fluíram, detalhes pareciam cooperar. Não é mágica. É a lei da mente respondendo à programação que você carregava naquele dia. Joseph Murphy comparava sua mente a um rádio. Todas as estações existem. A estação do fracasso, do medo, da escassez, da culpa, mas também a estação da confiança, da prosperidade, da paz, da coragem. O mundo está cheio de frequências, experiências, pessoas, possibilidades. O que muda sua experiência não é o mundo em si, mas a sintonia da sua mente. O que é sintonizar, na prática? É aquilo que você repete por dentro quando ninguém está ouvindo. Se você vive alimentando a estação do não vai dar certo, não adianta desejar prosperidade, você continua vibrando derrota. Se, porém, começa a treinar sua mente para sintonizar a estação da confiança, repetindo suavemente pensamentos como: eu sou guiado pela inteligência divina, as coisas se organizam a meu favor, você muda a frequência e, inevitavelmente, passa a ver novas portas se abrirem. Mas talvez você esteja pensando: eu já tentei ser positivo e nada mudou. Já tentei pensar diferente e,
Mesmo assim, as coisas deram errado. É aqui que a visão de Murphy aprofunda o entendimento. Não se trata de otimismo superficial, de sorrir enquanto tudo desaba, fingindo que está tudo bem. Trata-se de uma reeducação verdadeira do subconsciente. Se você passou 10, 20, 30 anos repetindo que nada dá certo, não será em 2 dias que essa gravação se apagará. Assim como um caminho de terra se forma pela passagem constante de carros, também os caminhos mentais se formam pela repetição constante de pensamentos. É preciso percorrer um novo caminho muitas vezes para que ele se torne a estrada principal da sua vida interior. Talvez você tenha crescido ouvindo que a vida é dura, que dinheiro não dá em árvore, que gente honesta não enriquece, que homem nenhum presta, que mulher nenhuma é confiável, que para pobre tudo é mais difícil, que Deus dá o frio conforme o cobertor, como se o divino estivesse sempre limitando as suas chances. Essas frases viraram crenças. E, mesmo que hoje você diga que não acredita mais nisso, ainda pode carregá-las gravadas em camadas profundas da sua mente. Então, quando uma coisa começa a dar certo, o subconsciente reage como quem diz: isso não combina com a história que eu conheço sobre você. É melhor interromper. E você mesmo, sem perceber, faz escolhas que sabotam o que parecia tão promissor. Você pode ter feito isso em relacionamentos, em negócios, em projetos, em oportunidades de estudo. Começa bem, sente entusiasmo, mas lá dentro uma voz diz: cuidado, você vai se decepcionar. E, como quem quer se proteger, você se afasta, esfria, briga, enrola, perde prazos, aceita menos do que merece. Depois chama isso de azar, de destino, de injustiça. Joseph Murphy convidaria você a encarar com honestidade. E se, em vez de azar, isso for apenas o reflexo fiel das crenças que você manteve por tanto tempo? Qual é o pensamento que você mais repete sobre si mesmo quando alguma coisa dá errado? É claro, comigo é sempre assim. Ou é ok, isso deu errado, mas não define quem eu sou nem define o que Deus pode fazer em minha vida. A diferença entre uma frase e outra é a diferença entre continuar preso no mesmo ciclo ou começar, de fato, a fazer as coisas darem certo. Comente: eu creio no poder divino se você sente, lá no fundo, que está na hora de mudar esse roteiro mental e permitir que uma nova história comece a ser escrita em sua vida. Escrever é um ato de decisão. Quando você se declara, movimenta forças interiores que estavam adormecidas. Joseph Murphy falava muito sobre a união entre mente consciente e mente subconsciente. Para que as coisas deem certo, não basta querer conscientemente, é preciso que o subconsciente concorde com esse querer. É isso que ele chamava de oração científica, colocar a mente consciente a serviço da verdade que você deseja gravar, usando palavras, imagens e sentimentos cheios de fé, até que o subconsciente aceite essa nova visão como algo natural, óbvio, inevitável. Quando isso acontece, você deixa de forçar a vida e passa a cooperar com ela. As ideias certas começam a surgir, as pessoas certas aparecem, as oportunidades se encadeiam, não porque o universo resolveu gostar de você de repente, mas porque você deixou de sabotar o fluxo do bem que sempre esteve disponível. O primeiro passo para fazer as coisas darem certo, na visão de Murphy, é assumir responsabilidade pela qualidade dos pensamentos que você cultiva. Não se trata de culpa, mas de responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade liberta. Quando você diz: tudo está contra mim, nada dá certo, eu sou vítima da vida, você entrega totalmente o poder. Quando diz: eu posso ter aprendido pensamentos errados, mas posso aprender pensamentos novos, algo dentro de você desperta. Você deixa de ser prisioneiro da velha programação mental e se torna aprendiz de uma nova forma de pensar. Você já sentiu que está cansado de lutar sozinho? Que se esforça, se desgasta, se entrega, mas algo falta, como se o seu esforço físico não encontrasse um apoio espiritual verdadeiro. É porque tentar fazer as coisas darem certo sem alinhar a mente com o subconsciente é como remar contra a correnteza. Você coloca força, mas continua praticamente no mesmo lugar. Quando muda a direção da mente, é como virar o barco a favor da corrente. O esforço continua existindo, mas agora é multiplicado por uma força que não é só sua. A partir daqui, você pode decidir que não quer mais viver apenas reagindo ao que acontece, mas criando, junto com o divino, uma nova sequência de fatos. Não conseguirá controlar tudo, é claro. A vida sempre terá fatores que fogem à sua previsão. Mas, quando a sua mente se alinha com a ideia de que você foi criado para que as coisas deem certo, e não para ser eternamente derrotado, até os imprevistos começam a cooperar com seu crescimento, em vez de apenas destruí-lo. Quando você começa a aceitar, com humildade e coragem, que
que o ponto de virada está dentro da sua mente e não fora. Algo muda silenciosamente. De repente, você deixa de fazer aquela pergunta derrotada: por que nada dá certo para mim? E começa a perguntar: que pensamento dentro de mim faz com que eu viva sempre as mesmas situações? Essa pergunta é poderosa, porque tira o enfoque do acaso e coloca a luz sobre o que realmente conta: a programação do seu subconsciente. Joseph Murphy diria que, nesse momento, você está se colocando no lugar certo, não mais como vítima dos fatos, mas como colaborador da inteligência divina que habita o seu íntimo. Ele sempre ensinou que o subconsciente é extremamente sensível às impressões. Tudo que você aceita com emoção, de forma repetida, torna-se uma espécie de molde interno. A vida então, como um espelho, passa a refletir esse molde sob a forma de pessoas, circunstâncias, coincidências e oportunidades. Por isso, uma pessoa que, lá no fundo, acredita que não merece, ainda que inconscientemente, terá dificuldade em aceitar coisas boas que chegam. Ela pode até receber uma proposta excelente, um amor verdadeiro, uma chance rara, mas começará a procurar defeitos, a criar choques, a duvidar, a empurrar tudo para longe. Não porque ela não queira, mas porque a imagem íntima que tem de si mesma não combina com aquilo. A mente tenta preservar a coerência com aquilo que acredita ser verdade. Talvez você já tenha sentido isso. Quando algo muito bom se aproxima, em vez de só agradecer e se abrir, surge um desconforto estranho, quase uma culpa. Será que eu posso mesmo viver algo assim? Será que isso não é demais para mim? Essa sensação é um sinal claro de que a imagem interna ainda está pequena, limitada, encolhida. O que Joseph Murphy propõe é justamente expandir essa imagem, não por orgulho vazio, mas por compreensão de que você é, em essência, filho de um poder infinito, herdeiro de uma fonte limitada de ideias, soluções e recursos. O problema não está na fonte, está na torneira. A fonte é Deus, a torneira é o seu subconsciente. A fonte é inesgotável, mas a torneira pode estar quase fechada por crenças de limitação. Você já percebeu como, quando acredita que algo é natural para você, as coisas fluem com mais facilidade naquela área? Há pessoas para quem é natural fazer amizade, conversar, se conectar. Elas não pensam muito, simplesmente agem a partir da crença de que são acolhidas e bem-vindas. Outras acreditam que é natural para elas aprender, estudar, se desenvolver intelectualmente, e por isso encontram com facilidade livros, cursos, mestres. Já quando alguém acredita que para mim tudo é difícil, essa crença se infiltra em todas as áreas: trabalho, dinheiro, amor, saúde. A pergunta então não é só o que eu quero que dê certo, mas o que eu aceito como natural para mim. Joseph Murphy diria para você olhar com sinceridade para a normalidade que tem aceito. Normal para você é viver no aperto financeiro, ou é ter o suficiente e ainda poder ajudar outros? Normal é discutir e se machucar em relacionamentos, ou é viver em respeito e crescimento mútuo? Normal é adoecer constantemente, ou é ter um corpo que, apesar dos desafios, se mantém a serviço da vida? Aquilo que você chama de normal é o termômetro da sua fé. Não a fé que você diz ter, mas a fé que realmente governa seus sentimentos. Talvez você tenha sido condicionado a chamar de realismo aquilo que, na verdade, é apenas repetição de histórias de fracasso. E toda vez que tenta pensar grande, ouve alguém dizendo: ponha os pés no chão, como se o chão fosse apenas falta, limite e medo. Joseph Murphy convidaria você a colocar os pés no chão da verdade espiritual, a de que há em você uma centelha do infinito, e que essa centelha tem capacidade criadora real. Não é fantasia. É a lei da mente. O que é aceito como verdade num nível profundo acaba buscando expressão. Mas como começar, na prática, a fazer as coisas darem certo? O primeiro movimento é interromper, com firmeza amorosa, o diálogo interno de derrota. Não é que você nunca mais vá pensar negativamente, mas você para de se entregar a esses pensamentos como se fossem absolutos. Um problema aparece, em vez de dizer, de imediato, pronto, estragou tudo, comigo é assim. Você respira por dentro e afirma: isso é um desafio, não uma sentença. Eu já superei situações difíceis antes. A inteligência divina em mim sabe o que fazer. Com o tempo, essa forma de responder aos momentos difíceis vai criando em você uma nova postura, a de quem confia em um bem maior, mesmo nas encruzilhadas. Ao mesmo tempo, é preciso semear ideias novas de forma sistemática. Joseph Murphy recomendava que você escolhesse afirmações que encaixem na sua realidade e que, ao mesmo tempo, apontem para onde você deseja ir. Não adianta você afirmar algo tão distante da sua experiência que a sua própria mente rejeite imediatamente.
chamando de mentira. Comece de onde está, mas olhando para onde quer chegar. Em vez de dizer eu sou milionário se isso parecer totalmente falso, você pode começar com todos os meus caminhos financeiros estão se abrindo para o bem. Estou aprendendo a lidar com o dinheiro com sabedoria. A prosperidade é um fluxo que está começando a se manifestar em minha vida. O importante não é a frase perfeita, é a sinceridade com que você a abraça. Você já pensou em quantas vezes por dia fala mal de si mesmo, mesmo em tom de brincadeira? Eu sou uma anta, eu sou muito burro, sou relaxado mesmo, sou azarado, sou um desastre no amor. Achar isso engraçado não impede que o subconsciente registre. Ele não tem senso de humor. Para ele, toda palavra impregnada de sentimento é literal. Cada vez que você se xinga, ainda que rindo, você aprofunda um sulco de autoimagem negativa. E, com essa identidade, é muito mais difícil fazer as coisas darem certo, porque lá dentro você continua se vendo como alguém destinado a fracassar. Comece a observar com carinho a forma como se descreve. Tente substituir, deliberadamente, as palavras de autoagressão por descrições construtivas, ainda que humildes. Em vez de sou um desastre, diga estou aprendendo e fico melhor a cada dia. Em vez de sou muito azarado, declare estou entrando em um novo ciclo de favorecimento e oportunidades. Em vez de não sei fazer nada direito, afirme eu tenho capacidades que estão sendo despertadas e fortalecidas. Aos poucos, essa nova maneira de falar de si mesmo vai limpando o espelho interno, permitindo que você se veja com mais verdade e menos distorção. Deixe nos comentários qual área da sua vida você quer transformar a partir de hoje. Dinheiro, família, saúde, emoções, propósito, relacionamentos. Escreva em uma frase simples: eu quero ver as coisas darem certo em. Sua palavra é uma semente poderosa. Quando você escreve, você assume e declara para o seu subconsciente que está pronto para um novo capítulo. Joseph Murphy também dedicava muita atenção ao poder das imagens mentais. O subconsciente pensa em termos de imagens. Se eu digo não pense numa árvore, você automaticamente vê uma árvore. Da mesma forma, quando você passa o dia inteiro se imaginando fracassando, sendo rejeitado, perdendo, se envergonhando, o subconsciente recebe esses filmes como instruções. Por isso, é tão importante cultivar o hábito de se ver mentalmente vivendo aquilo que deseja, e não revivendo o que teme. Se você quer que as coisas deem certo em um exame, por exemplo, passe alguns minutos por dia se vendo entrar tranquilo, responder com segurança, terminar no tempo, sair com a sensação de dever cumprido. Se quer que um encontro dê certo, imagine-se conversando com leveza, sendo você mesmo, sendo respeitado e respeitando. Se quer que um projeto profissional flua, veja-o em sua mente acontecendo, gerando frutos, trazendo o retorno justo. Talvez você tenha dificuldade de visualizar no começo. É normal. Pode ser que sua mente esteja tão acostumada a rodar filmes de medo que, quando você tenta imaginar algo bom, ela reclame. Mas persista. Visualize em cenas simples, com serenidade, sem tensão. Não é um exercício de controle desesperado. É um treinamento amoroso da imaginação. Lembre-se de que visualizar não substitui a ação. Ela prepara o terreno interno para que a ação seja mais assertiva, menos sabotada. Você já notou como pessoas que parecem dar sorte muitas vezes têm uma postura interna de naturalidade em relação ao sucesso? Elas falam de conquistas futuras como se já fossem, de alguma forma, certas. Não é arrogância, é convicção. E essa convicção contamina o ambiente, inspira confiança, atrai colaboração. O mesmo acontece ao contrário. Quando você fala das suas metas como se elas fossem improváveis, quando sempre coloca umas depois de cada coisa boa, você desanima a si mesmo e aos outros. Joseph Murphy incentivaria você a tratar o bem como algo natural, esperado. Não no sentido de exigir, mas de confiar. Outro ponto essencial para fazer as coisas darem certo é romper com o hábito de repetir, incessantemente, o passado doloroso. Existem pessoas que, ao contar sua história, passam 20, 30 minutos só descrevendo tudo que deu errado, tudo que lhes fizeram, todas as injustiças. É importante reconhecer e elaborar as dores, mas a diferença entre curá-las e usá-las como identidade. Se você se agarra às narrativas de sempre fui enganado, sempre fui deixado de lado, sempre levei rasteira, o subconsciente entende que esse é o seu papel na vida. E, fiel a esse roteiro, ele atrai e seleciona experiências que confirmem esse papel. Talvez seja a hora de recontar a sua história para si mesmo, sublinhando não apenas as quedas, mas também as superações. Em vez de dizer fui abandonado,
Você pode dizer eu sobrevivi a um abandono e sigo em frente. Em vez de dizer fui humilhado nesse trabalho, você pode afirmar essa experiência me mostrou o que eu não aceito mais. Essa forma de narrar o passado, sem negar a dor, mas dando destaque à sua resiliência, muda o lugar em que você se coloca dentro da própria biografia. E é desse lugar que você criará o futuro. Você já percebeu como, quando muda a forma de contar sua própria história, muda também a forma como se vê e, consequentemente, o que ousa pedir e construir. Uma pessoa que se vê apenas como vítima pedirá coisas pequenas, com medo de incomodar. Uma pessoa que se vê como sobrevivente, aprendiz e filho de Deus, começará a pedir alinhado com a sua verdadeira dignidade. E isso, aos olhos da lei da mente, é decisivo, porque o subconsciente responde ao que você aceita como sua medida. É verdade que existem fatores fora do nosso controle. Existem decisões de outras pessoas, circunstâncias externas, acontecimentos coletivos. Joseph Murphy jamais negaria isso. Mas ele insistiria que, mesmo nesse cenário, a qualidade da sua vida é profundamente influenciada pelo que você faz com aquilo que lhe acontece. Duas pessoas podem perder o emprego no mesmo dia. Uma entra em desespero, repete minha vida acabou, e, alimentando esse pensamento, fica cega para qualquer oportunidade nova. A outra chora, sente, mas depois afirma, Deus está abrindo outro caminho para mim. Eu não sei qual, mas sei que não estou desamparado. Essa segunda pessoa, pela postura mental, se torna mais receptiva a sugestões, contatos, ideias. E, muitas vezes, é a primeira a encontrar algo melhor do que tinha. Você já se perguntou, o que eu estou dizendo para mim mesmo sobre o que está acontecendo? Porque os fatos são um capítulo, mas o que você diz sobre eles é o capítulo seguinte. E é esse segundo capítulo que determina o rumo da história. É exatamente nesse ponto que as coisas começam a dar certo ou errado, não apenas no que acontece, mas no significado que você constrói e grava no subconsciente. Ao se perguntar como fazer as coisas darem certo, lembre-se, não é uma fórmula mágica, é uma nova forma de ser por dentro. Começa nas palavras que você escolhe, nos filmes que você assiste dentro da mente, na maneira como se descreve, na forma como reconta o passado e como imagina o futuro. Pouco a pouco, esse conjunto de pequenos ajustes vai se somando, até que você olha para trás e percebe que já não reage como antes, já não se sabota como antes, já não se trata como antes. E, como consequência, as situações começam a se organizar de uma maneira mais harmoniosa, porque a lei da mente não falha. Você já sentiu, em algum momento enquanto ouvia isso, uma espécie de alívio, como se algo em você dissesse, então existe um caminho, então eu não estou condenado? Se sim, honre esse sentimento. Ele é o seu subconsciente respondendo à verdade espiritual. Ele está pronto para receber novas ordens, novas crenças, novas imagens. Há um momento na vida em que você precisa decidir, com sinceridade, que não quer mais viver como alguém que torce para que as coisas deem certo, mas como alguém que constrói conscientemente as condições internas para que isso aconteça. Joseph Murphy diria que essa é a virada mais importante de todas, quando você percebe que o seu destino não é determinado pelo acaso, mas pela qualidade das ideias que você alimenta diariamente. A partir daqui, comece a observar a si mesmo com mais profundidade. Quais são as crenças que você mantém, quase sem perceber, e que sabotam o seu progresso? Talvez, bem lá no fundo, você carregue a ideia de que não merece coisas grandes. Talvez tenha sido ensinado a acreditar que pedir muito é arrogância, que sonhar alto é perigoso, que querer uma vida melhor é sinal de ingratidão. Esses pensamentos não surgiram do nada, eles foram plantados. E, como foram plantados com emoção, repetição e muitas vezes reforçados pela dor, acabaram se transformando em verdades. A boa notícia é que tudo aquilo que foi plantado pode ser replantado. A lei da mente não distingue idade, tempo passado, traumas ou histórias antigas. Ela responde ao que você pensa agora. O agora é sempre o ponto de poder. Joseph Murphy repetia que o subconsciente é totalmente obediente. Ele não julga se você está pedindo pouco ou pedindo muito, apenas aceita aquilo que você apresenta como verdade. Se você diz mentalmente, eu sou azarado, ele obedece. Se diz, eu atraio oportunidades, ele obedece. Se diz, o amor não é para mim, ele obedece. Se diz, eu fui criado para amar e ser amado, ele também obedece. Não existe milagre maior do que perceber isso. A chave está no que você internaliza, não no que o mundo faz com você. E talvez você pense, mas meu histórico de vida é tão cheio de erros, falhas, portas fechadas,
Como posso simplesmente afirmar que as coisas vão começar a dar certo? Murphy responderia com suavidade, porque o seu passado não tem poder sobre o seu futuro, a menos que você o repita mentalmente, todos os dias. O que liga você ao passado não são os fatos, mas a interpretação. Se você reinterpretar, você se liberta. Observe, por exemplo, um relacionamento que não deu certo. Você pode olhar para ele dizendo, eu nunca faço nada direito, sempre escolho errado, sempre me machuco. Ou pode olhar dizendo, eu aprendi, eu cresci, eu entendi o que não quero mais. Essa experiência foi dura, mas me deixou mais consciente do meu valor. Ambas as frases têm poder. A diferença é que uma destrói você por dentro, enquanto a outra constrói. O subconsciente absorve aquela que você repete mais. Você já percebeu como, às vezes, uma pequena frase ouvida na infância continua influenciando sua vida adulta inteira? Você não presta. Você nunca será nada. Não espere muito da vida. Você é difícil de gostar. Esses pequenos venenos, repetidos por pessoas feridas, podem ter se transformado em sombras dentro de você. A questão é, você vai deixar essas sombras decidirem até quando a sua vida vai continuar difícil? Ou vai trazer luz sobre elas e dissolvê-las com novas crenças, novas afirmações, novas imagens? Talvez você nunca tenha parado para pensar que, quando as coisas dão errado repetidamente, pode existir uma crença inconsciente operando como uma âncora. Algo como, eu não posso ultrapassar o padrão da minha família. Sim, isso existe. Chamamos isso de lealdade invisível. É como se uma parte de você acreditasse que, prosperar demais, ser feliz demais, crescer demais, seria uma traição à história familiar. Joseph Murphy ensinaria que a verdadeira fidelidade à sua família não está em repetir seus fracassos, mas em honrar seu nome ao permitir que o melhor venha à tona. Cada vez que você se limita por medo de superar seus antepassados, você está obedecendo a uma crença dolorosa que nada tem a ver com a vontade divina. Deus não quer cópias de sofrimento. Quer expansão. Você já percebeu como seu corpo responde aos seus pensamentos? O estômago aperta quando você imagina algo ruim acontecendo, o coração acelera quando pensa em fracassar, as mãos suam quando você se imagina sendo rejeitado. Isso mostra que a mente e o corpo estão totalmente conectados. E o subconsciente é quem governa essa ponte. Se o seu corpo está sempre em alerta, sempre tenso, sempre cansado, talvez seja porque sua mente está enviando sinais constantes de perigo, mesmo quando não há perigo algum no momento presente. Para fazer as coisas darem certo, você também precisa ensinar seu corpo a confiar novamente, a relaxar, a acreditar que você está seguro. Quando o corpo descansa, a mente clareia. Quando a mente clareia, as decisões melhoram. E quando as decisões melhoram, os resultados mudam. Imagine agora que Joseph Murphy está sentado com você e diz, pare de esperar que outras pessoas mudem para que sua vida mude. Pare de esperar que as circunstâncias se ajeitem para que seu coração se ajeite. A transformação é uma obra de dentro para fora. Isso significa que, se você quer um novo emprego, antes de enviá-lo para o mundo, precisa enviar uma nova crença ao subconsciente. Eu mereço trabalhar em um lugar onde sou respeitado e reconhecido. Se quer um novo relacionamento, diga ao subconsciente, eu sou digno de amor, eu sou capaz de amar com maturidade. Se quer dinheiro, comece dizendo, eu permito que a prosperidade encontre caminhos para mim. Você já se perguntou o que realmente impede o fluxo do bem na sua vida? Muitas vezes, não é falta de oportunidade, e sim medo. Medo de tentar e falhar. Medo de tentar e conseguir. Medo de assumir um papel maior. Medo de ser visto. Medo de deixar pessoas para trás. Medo de mudanças. O subconsciente, sendo protetor, interpreta esses medos como avisos e, para evitar sofrimento, começa a empurrar você para longe justamente daquilo que deseja. Por isso, mudar crenças não é apenas dizer frases positivas. É olhar para esses medos com compaixão e dizer ao subconsciente, eu entendo que você está tentando me proteger, mas agora eu escolho crescer. Comente nos comentários, com sinceridade, qual medo você sente que te impede de prosperar? Apenas uma frase. Tenho medo de falhar. Tenho medo de não ser bom o bastante. Tenho medo de ser criticado. Escrever isso liberta, porque traz à consciência aquilo que estava escondido. E quando vem à luz, pode ser transformado. Outra verdade profunda ensinada por Murphy é que você não está sozinho no processo. Há um poder em você que é maior do que suas crenças negativas, maior do que seus medos, maior do que suas dores passadas.
Esse poder é a presença divina que habita o subconsciente. Quando você afirma, com fé, Deus está abrindo caminhos para mim, não é metáfora. Você está ativando uma força criadora que reorganiza circunstâncias invisíveis, ajusta situações, inspira pessoas e prepara portas que você ainda não imagina. Mas essa força só pode operar se você permitir. E permitir significa parar de repetir histórias de derrota, parar de se definir pelos fracassos, parar de contar a si mesmo que não tem sorte. Permitir é abandonar a identidade antiga e vestir a nova com humildade e coragem. Joseph Murphy diria: o medo constrói paredes, a fé constrói caminhos. Você já se viu preso no mesmo ciclo de acontecimentos? Mudam as pessoas, mudam os lugares, mudam os detalhes. Mas, de algum modo, o enredo é o mesmo? Um padrão de abandono, de perda, de desorganização, de decepção? Isso não é castigo. Não é destino cruel. É apenas a programação do subconsciente repetindo aquilo que conhece. Quando você muda essa programação, o ciclo se rompe. E o novo tem espaço para entrar. É por isso que Joseph Murphy insistia: mude sua mente, e você mudará sua vida. Não é poesia. É lei. Você pode começar hoje, agora, exatamente no ponto em que está, sem precisar esperar tudo melhorar. A mudança começa com um novo pensamento. Se você está sentindo que esta mensagem foi escrita para você, é porque seu subconsciente está pronto para receber novas sementes. Sementes de fé, de confiança, de merecimento, de expansão. Tudo começa a mudar quando você entende, de uma vez por todas, que não é o destino, não é o azar, não são as pessoas, não é o governo, não é a vida, é a mente. A vida externa é um eco da vida interna. E quando você muda o que acontece dentro, o que acontece fora inevitavelmente se ajusta. Este é o ponto final, e também o começo, de tudo que Joseph Murphy ensinava. As coisas dão certo quando você pensa certo, sente certo e age a partir de uma consciência alinhada com o bem. Agora imagine algo. Imagine que, a partir de hoje, cada pensamento seu é uma semente. Você pode escolher plantar sementes de medo ou de confiança. Semente de escassez ou de abondância. Sementes de dúvida ou de certeza. Semente de désespero ou d'entregât. E o campo que receberá essas sementes é o seu subconsciente, um campo que nunca dorme, nunca abandona, nunca julga. Ele apenas faz crescer aquilo que você oferece a ele. Este é o momento em que você começa a usar conscientemente a oração científica, que Murphy tanto ensinou. Não é rezar no desespero. Não é repetir frases vazias. É falar com a mente subconsciente usando afirmações impregnadas de fé e emoção, até que ela aceite como realidade aquilo que você deseja. E, quando ela aceita, o mundo externo se move. Circunstâncias mudam. Pessoas reaparecem. Portas se abrem. Caminhos aparecem. Soluções inesperadas surgem. Você não força, você permite. Então, respire fundo por dentro e deixe esta verdade descer. Você foi criado para que as coisas deem certo na sua vida. Não para viver tropeçando, recomeçando infinitamente, carregando culpas, medo e autossabotagem. Deus não cria fracasso. Deus cria potencial, possibilidade, expansão, propósito. A parte humana sofre, cai, se confunde, mas o espírito dentro de você sabe para onde está indo. E quando você decide alinhar a sua mente com essa verdade, toda a sua vida começa a seguir outro curso. Joseph Murphy diria que há 3 pilares para fazer as coisas darem certo. 1. A imagem que você cultiva de si mesmo. Você não pode criar uma vida grande mantendo uma autoimagem pequena. O subconsciente sempre tentará ajustar sua vida ao tamanho daquilo que você acredita ser. Por isso, comece hoje a se ver como alguém capaz, digno, merecedor, guiado. Diga mentalmente: eu me vejo como Deus me vê, capaz, forte e digno do bem. A autoimagem é a raiz. A vida é o fruto. 2. As palavras que você repete diariamente. Se você repete eu dou azar, eu não dou conta, nada dura, tudo dá errado, não existe esforço que sustente uma vida harmoniosa. Mas se você repete, com fé, a inteligência divina me guia agora, sou favorecido de maneiras inesperadas, tudo coopera para o meu bem, você começa a alterar o campo onde sua vida se manifesta. O verbo é semente. 3. As imagens que você guarda no coração. Pare por um instante e se pergunte: que filmes você tem repetido no seu interior? Filmes de derrota, rejeição, perda? Ou filmes de vitória, cura e crescimento?
O subconsciente responde a imagens emocionais. Por isso, visualize-se vencendo, fluindo, recebendo boas notícias, vivendo aquilo que deseja, com serenidade e fé. A visão interior constrói a experiência exterior. Você já percebeu como uma única decisão mental pode mudar completamente a forma como você se sente? E como, quando você se sente diferente, você age diferente. E quando age diferente, os resultados mudam. A vida não muda de fora para dentro. Ela muda de dentro para fora. É sempre assim. Pense nisso enquanto lê estas palavras. Qual será o primeiro pensamento que você vai escolher plantar no seu subconsciente hoje? Se quiser escrever nos comentários, escreva. Algo simples. Algo verdadeiro. Uma semente. Pode ser. Eu permito que minha vida dê certo. Eu aceito o bem entrando na minha vida. Eu acredito que as coisas estão se organizando para mim. Cada vez que você escreve, você reforça essa semente. É assim que se muda um destino. Uma frase, uma imagem, uma decisão, repetidas vezes, até que a mente subconsciente aceite o novo padrão. Agora, deixe-me fechar com algo essencial, profundo e simples, uma prática mental diária inspirada em Joseph Murphy, que realmente reorganiza a vida. Ao acordar, afirme: hoje, a inteligência divina guia cada passo meu. Tudo o que eu fizer dará certo, porque estou alinhado com o bem. Durante o dia, sempre que algo desafiar, repita internamente: isto também coopera para o meu bem. Deus está agindo aqui. Ao dormir, declare: entrego meu subconsciente à sabedoria infinita. Enquanto durmo, minhas crenças são purificadas e tudo se organiza em harmonia. Faça isso com sinceridade. Não como ritual automático, mas como diálogo real com a força invisível que habita em você. Em poucas semanas, você vai sentir a mudança. A vida começa a fluir. As peças se encaixam. Coisas que antes travavam começam a se desenrolar. Porque o externo é reflexo do interno. Sempre foi. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua jornada de transformação pessoal, mental, financeira e espiritual. O poder está dentro de você, e cada novo vídeo é um passo para despertá-lo.